Fala, estoicos! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Diálogos sobre a Vida Tranquila. Hoje nós vamos falar sobre como você pode superar os medos que você tem. Não vamos focar em medos específicos. A gente vai falar sobre o assunto como um todo. Meu nome é Vitor Carvalho e eu sou o criador da página Noite Estoica. E aqui comigo está o meu parceiro, Eliton Francisco. Bom dia, pessoal. Sou o Eliton e estamos aí nesse segundo episódio para tentar superar o medo do Vitor agendar o próximo podcast para sábado, 5 horas da manhã. Em minha defesa, a gente está gravando 9 da manhã, mas que eu tenha acordado 5. Eu sei que o Wellington não é um cara muito da manhã, mas vamos começar nosso episódio. Primeiro, eu queria tentar definir o que é medo. Muitas vezes, nós identificamos medo como algo irracional. É algo que a gente está pensando sobre eventos externos que podem acontecer na nossa vida e a gente tem medo de não controlar. Os estoicos entendiam que esse medo acontece normalmente de uma percepção equivocada de algo que está fora do nosso controle. E a gente precisa focar sempre no que está no nosso controle, que são os nossos julgamentos e as nossas ações. Então, esses medos vêm normalmente dessas emoções, desses pensamentos negativos sobre coisas fora do nosso controle que nós não conseguimos controlar. E aí pode ter o medo do passado, ou seja, de coisas que já passaram e a gente não consegue controlar. Pode ter medo de coisas do futuro que ainda estão para vir e a gente já está sofrendo por antecedência. Como o Sêneca coloca, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, a definição de medo, principalmente para os estoicos, é justamente essa. A gente ficar pensando, gerando emoções negativas em relação a coisas que não estão no nosso controle. E você, Eliton, dá uma palavrinha aí mais ou menos do que você entende, o que é medo, para a gente deixar bem claro para a galera, do ponto de vista um pouco mais da psicanálise. Na psicanálise, nós podemos entender o medo como um estado afetivo desagradável, né? Ele surge em resposta a uma percepção de perigo. Esse perigo ele pode ser algo real, físico, ou algo imaginário. É uma emoção natural que faz parte da vida humana, mas ela precisa ser observada porque pode se tornar algo patológico à medida que se manifeste de maneira desproporcional à realidade. E essa realidade pode ser uma realidade psíquica, quem está em volta observa que aquilo não é algo tão grande, mas a pessoa aumenta aquilo e fica com um estado excessivo de insegurança, ou também em situações físicas reais, né? A pessoa tem muito medo, de repente, de fazer determinada atividade que não é tão perigosa. Então, é basicamente isso, de maneira mais resumida, o que nós, pro lado da psicanálise, entendemos como uma percepção de medo. Muito bom. É realmente importante as pessoas entenderem quais são os gatilhos, né, para elas sentirem esse medo. Entenderem também, como a gente vai falar um pouco mais à frente, que sentir medo é algo natural, que elas não precisam se sentir mal por conta disso. Elas têm que entender que, por ser uma emoção, uma proto-emoção, né, como os estoicos colocavam, a gente tem que aceitá-las como algo natural e aprender a reagir de uma maneira racional a elas. Para os estoicos, essas emoções, elas são resultados do nosso próprio julgamento e avaliação desses eventos externos que acontecem nas nossas vidas. Os medos, eles podem surgir quando você também atribui um certo valor excessivo a coisas fora do seu controle, como posses materiais, status social, até a aprovação de pessoas, de terceiros, né? A gente não controla a opinião dos outros, a gente não controla status social e a gente também tem pouco controle sobre questões materiais na nossa vida. A gente tem que entender que as coisas são finitas. Então é natural você sentir medo por estar se atrelando muito a sua felicidade a essas coisas externas. Isso acaba justamente te deixando um pouco mais vulnerável à ansiedade, tristeza, por justamente atrelar o seu bem-estar a essas coisas. Você deve focar sempre no que está sob o seu controle. Nós entendemos o medo como uma reação a essa percepção de ameaça, tanto à integridade física ou psíquica do indivíduo. E essa ameaça ela pode ser, né, real ou imaginária. Ela pode estar relacionada a experiências passadas,
traumas ou conflitos internos, a manifestação de desejos reprimidos, de quais a pessoa tem vergonha de colocar para fora, coisas como a raiva, a tristeza, todo tipo de desejo. E, nesse sentido, nós podemos entender o medo até como uma forma de defesa psíquica contra conteúdos que a pessoa não tem condições ou estrutura para enfrentar diretamente, de frente. Então, o medo aparece como um mecanismo para a pessoa se defender de coisas as quais ela não está preparada para enfrentar naquele determinado momento. Muito bom, cara. E como eu já falei, experimentar emoções, por mais que nós sejamos animais racionais, nós sejamos, na verdade, animais com capacidade de sermos racionais, experimentar emoções são coisas naturais. É importante você ter em mente que você não vai reprimir essas emoções. Você tem que aprender a lidar com elas. E aí é onde vai entrar estoicismo, psicanálise e outras vertentes que vocês podem procurar. Aqui nós tratamos um pouco mais dessas, mas você precisa começar a julgar esses medos que você sente, só que de uma perspectiva um pouco mais racional. Então, o primeiro passo é você entender que sentir medo é algo natural, você não controla essas emoções que vêm, você vai controlar como você responde, mas o primeiro ponto é não se culpar, é aceitar que você é um ser humano capaz de sentir emoções, então o medo é justamente uma delas. Você não tem que se sentir mal por conta disso. Você tem que treinar como você vai responder a essas emoções negativas que você sente. Ao praticar a introspecção e esse autoexame que nós fazemos através do diário, você é capaz de identificar crenças e percepções equivocadas que estão por trás do seu medo. Isso vai te permitir questionar e corrigir os julgamentos que você tem. Em resumo, segundo os próprios estoicos, as pessoas não deveriam se sentir mal por sentir medo, e sim trabalhar para compreender a origem desse medo e corrigir os seus julgamentos e, consequentemente, a maneira que você vai responder a eles. Desenvolvendo esse autodomínio e autoconhecimento é mais do que necessário para você enfrentar o medo e ter uma vida um pouco mais significativa. A maneira estoica de encarar o medo como algo que pode ser positivo para o autodesenvolvimento, para a superação e para o aprendizado é semelhante a um ponto de vista que nós temos na psicanálise, né? Já que nós também acreditamos que as pessoas não devem se sentir mal por ter medo, uma vez que o medo não é algo totalmente ruim ou negativo, mas é uma emoção natural. Ela é extremamente necessária para a sobrevivência e para a adaptação do indivíduo. Funciona como uma resposta adaptativa, como um meio que nós podemos encontrar para sobreviver e para nos proteger de situações perigosas, para lidar com ameaças quando são reais. O problema é realmente o medo excessivo e desproporcional à medida que ele vai se tornando algo patológico. Mas é muito importante que nós aprendamos a lidar com o medo, né, de uma maneira saudável e equilibrada, sem deixar que isso se torne uma fonte de sofrimento. E dessa maneira não devemos encarar o medo como algo completamente ruim, mas sim como uma forma de crescimento, de transformação pessoal. E ter em mente de maneira bem estruturada que o medo ele é uma característica humana importantíssima até para o desenvolvimento, para a evolução da espécie. Ter medo pode nos tirar de situações muito perigosas. Tem situações em que o medo vai ser o primeiro alerta para você realmente se sair de uma condição de perigo, uma condição abusiva, uma condição inadequada para aquele momento. Você vai executar uma atividade e você vê que a condição de segurança dela ali é inapropriada, a primeira coisa que você vai sentir é o medo e aquilo vai te alertar para fugir dessa situação. Então, precisamos sim lidar com os medos excessivos, os medos desproporcionais, de maneira séria, mas encarar não como algo totalmente ruim, e sim como uma característica, assim como todas as outras, que nós temos que lidar no dia a dia e nos adaptar. Faz parte de nós, devemos compreender e lidar de maneira respeitosa com todos os nossos medos, a fim de superar os que nós temos
condição de lidar com eles e, de repente, aceitar alguns que nós não vamos conseguir superar e conviver com eles, assim como convivemos com todas as nossas outras qualidades e todos os nossos outros defeitos. É exatamente isso. Eu não lembro se foi em algum filme do Batman ou se é alguma coisa da literatura que eu li uma vez, mas medo é o que nos deixa vivo, né? Evolutivamente falando, foi o que realmente nos fez chegar até aqui. Então, não adianta as pessoas irem contra o medo ou até praticar uma certa imprudência com a desculpa de ser corajoso, algo do tipo. Eu vou falar um pouco mais sobre as virtudes um pouco mais à frente e como a virtude da coragem entra justamente nisso. Mas não é para as pessoas buscarem serem prudentes. É para elas, como você falou, respeitarem esse medo que elas sentem. É algo natural. Entenda isso como algo natural. Só que você vai ter que superar de alguma maneira, dependendo de qual for o seu medo, no caso. E até aqui, eu gostaria de trazer alguns exemplos de pessoas conhecidas que conseguiram superar o seu medo de alguma forma. Churchill, por exemplo, foi um grande líder que nadou contra a maré e lutou contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, enquanto diversos outros líderes estavam fazendo acordo com eles. Ele soube utilizar a virtude da sabedoria para diferenciar o que é o certo do errado, e também a virtude da coragem para enfrentar os seus opositores que não enxergavam perigo vindo do outro lado. Outro exemplo engraçado é do filósofo cínico Diógenes, que tinha uma abordagem pelo menos interessante. Ele era ocasionalmente visto abraçando estátuas e quando alguém ia perguntar para ele por que ele estava fazendo aquilo, né? Todo mundo achava que Diógenes era meio maluco, mas ele era talvez um dos primeiros gênios fora da caixa. Ele simplesmente falava que estava praticando a rejeição. Ou seja, quando você abraça uma estátua, ela de fato não vai te abraçar de volta. Então, como a gente normalmente tem esses medos externos, é muito importante, como o Diógenes fazia, ele treinava, se expor a esses medos de uma maneira um pouco menor, para que quando eles chegassem, né, eu vou até falar um pouco sobre uma fábula de Êxopo lá na frente, e também sentar e refletir, como Churchill fez, e enxergar o que é o certo e o que é o errado. Se você tem um medo de algo e conseguir refletir que aquele algo está te fazendo algum mal, não enfrentar esse medo está te fazendo algum mal, você precisa refletir o que é o certo a fazer naquele momento e aos poucos tentando enfrentar esse seu medo, colocando a coragem, a virtude da coragem em prática. Os exemplos que vêm à mente, assim, quando eu vejo como figuras que superaram seus medos, tem, a princípio, uma bem emblemática na literatura que me marcou bastante recentemente é a imagem do Ned Stark. Ele não gostava de ir para o sul, ele tinha a vida dele toda lá no norte, a família dele estava lá, o reino dele, as pessoas que ele gostava, tudo que era importante para ele estava ali. Mas em duas situações bem perigosas ele teve que enfrentar tudo isso, primeiro na revolução lá do Robb, e na segunda vez quando ele teve que assumir o trono para liderar um pessoal que ele não, a princípio não tinha nenhuma afinidade, cheio de coisa errada, ele precisava consertar um monte de coisa que ele sabia que ele não ia ter nenhum tipo de apoio, mas mesmo assim, quando foi necessário, ele sentou no trono e agiu da maneira que ele considerava ser correta. E ele tinha todas as situações do mundo para ter muito medo ali, o pessoal o tempo inteiro ameaçando ele, ameaçando a família dele, teve gente da família dele que foi com ele para lá, para o sul, mas ele foi correto até o final. Acabou morrendo, né? Mas ele, até o final da série, todo mundo lembrava dele como uma figura muito importante. Outra pessoa também que teve um final talvez trágico, mas acreditou ali e teve coragem de manter a sua ideia até o final foi Sócrates, que mesmo numa ameaça ali de uma punição de pena de morte, ele manteve a posição dele até o final e porque ele acreditava que se ele não pudesse agir daquela forma, seria melhor nem continuar vivendo. Mas são exemplos de coragem, assim, que tanto na filosofia quanto na literatura acabam nos marcando. E se nós formos assim, expandir isso para outros personagens, para outras situações, no dia a dia nós vamos ver diversas pessoas que têm muito coragem, às vezes nossos pais, nossas mães, irmãos, primos, pessoas
colegas de trabalho que fazem coisas, às vezes, muito significativas, que às vezes têm coragem de sair de um emprego mais formal para tentar algo que todo mundo falou que talvez não daria certo, e as pessoas conseguem. Às vezes não, mas aprendem e com aquilo ali, às vezes voltam para a carreira anterior mais fortes, com cabeça diferente. E, enfim, às vezes nós até ficamos procurando muitas figuras muito grandes, muito importantes para exemplificar, mas à nossa volta, diariamente, nós vemos diversas pessoas superando seus medos todo dia. Aquela criança que solta a mão do cuidador e vai andar de patins, de bicicleta, pessoa que dirige pela primeira vez, pessoa que de repente anda de elevador ou sobe uma escada rolante, ou entra num avião. Diariamente as pessoas superam os seus medos, às vezes do nosso lado. Às vezes nós achamos até engraçado, né, que por ser algo tão comum para muitos de nós, essas atividades simples ali, como sair na rua, pegar um ônibus, um metrô, uma condução pública, tem pessoas às vezes que ficam totalmente congeladas, têm medo de diversas coisas e enfrentam isso todos os dias. Então, os exemplos são inúmeros. Basta você olhar com um pouquinho mais de atenção, você verá assim, não necessariamente o feito precisa ser muito grande para ser um grande ato de superação de medo. Às vezes, para quem está numa condição de paralisia por medo, às vezes dar um passo na rua, às vezes acariciar um animal, um cachorrinho, um gatinho, já é uma superação muito grande. Então, os exemplos são infinitos. Basta olhar a nossa volta, que vamos ter diversos, né? Você mandou muito bem, cara, porque quando você começou a falar de Ned Stark, eu já pensei, pô, mas as pessoas podem talvez não se reconhecer. E aí depois você acabou falando das pessoas no nosso dia a dia, que a gente pode enxergar que estão superando diversos problemas. E aí, como você trouxe uma literatura fantástica, eu já lembrei logo do Hobbit. Hobbit, não, desculpa. De Senhor dos Anéis, onde Frodo chega para pro Gandalf e fala assim: eu não queria que o fardo do Um Anel tivesse caído sobre a época que eu vivo. Gandalf responde de uma maneira muito brilhante, que ele fala: ninguém que está vivendo nessa época gostaria que o fardo caísse sobre a gente. Só que o que está no nosso controle é justamente como nós vamos responder a esses fardos. Então, assim, o Ned Stark era um cara nobre. O Frodo é uma pessoa comum, como nós somos. E aí, quando você falou de Sócrates, você começou a falar da honra até o final, como o Ned Stark também manteve, Sócrates também veio logo à minha cabeça. Eu já lembro daquela frase do Chapolin: eu prefiro morrer do que perder a vida. Justamente porque se você perde o sentido da sua vida, e hoje a gente entende essa frase um pouco melhor, né? Porque quando nós somos ali crianças e adolescentes, não faz muito sentido. Pô, se você perdeu a vida, você morreu. Então, como você prefere morrer do que perder a vida? É justamente porque se você, como Sócrates, vivia para a verdade, para buscar a verdade como um filósofo, se ele fugisse, como propuseram a ele lá quando ele foi sentenciado à morte, ele estaria indo contra a verdade, contra aquilo que ele acreditava. Então, ele preferiu morrer do que perder a vida, do que viver em mentira, do que viver uma vida sem significado. E até agora a gente vai entrar um pouco sobre como superar esses medos, ter essas pessoas como referências na nossa vida é algo muito importante. Você não só ter essas figuras incríveis como Sócrates, Marco Aurélio, Sêneca e etc., mas também nossos pais, nossos familiares, os colegas de trabalho que nós admiramos. Você pode sempre se espelhar nessas pessoas justamente para pensar o que essa pessoa faria se ela estivesse no meu lugar. Como ela não paralisaria perante aos medos se ela estivesse enfrentando o medo que eu estou enfrentando agora. Tem dois exemplos também, além desse de ter uma referência, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas vezes, nós vamos sentir medo, e como a gente já falou, é algo natural, é algo inerente ao humano, que está entrelaçado no nosso DNA, só que você tem que aprender a responder a esses medos. Se expor pouco a pouco aos medos que você tem é uma das maneiras. Eu tinha muito medo, por exemplo, de falar em público. Eu gaguejava muito. Eu não era uma pessoa gaga, mas eu gaguejava muito. Ficava nervoso, tinha aquela ansiedade, aquele frio na barriga.
Só que assim que eu cheguei no meu segundo emprego, que é o emprego que eu estou até hoje, eu comecei a ter oportunidade de fazer apresentações para pessoas que eram meus colegas de trabalho, e com o tempo eu fui desenvolvendo. Se você pegar, então, inclusive lá no meu curso, você vai ver que as primeiras aulas estão mais ou menos, não estão perfeitas. Eu até pretendo regravar essas aulas porque hoje eu já melhorei muito a minha oratória. Se você pegar os vídeos mais recentes do YouTube ou lá no Instagram, você vai ver que eu melhorei muito. Então, se expor ao seu medo, aquilo que te causa ansiedade, aos poucos, é uma ótima técnica para você começar a superar ele. Não se paralise, vai se expondo aos poucos até que você consiga finalmente superar esse medo. Outra maneira é de praticar um Premeditation Malorum, que eu já falei em detalhes lá no meu curso também. Mas simplificando bastante, é você detalhar o seu medo, o que você vai fazer para evitar que esse medo aconteça, e se realmente vier a acontecer, como você vai responder de uma maneira racional a essas adversidades ou ao seu medo ter acontecido. Dessa maneira, você consegue controlar as coisas ali que estão no seu controle, que é o seu julgamento sobre essas situações externas, como você vai responder, você acaba tendo um senso de um pouco de controle em relação às coisas que estão fora do seu controle. Então, é uma técnica estoica muito importante para você começar a praticar e colocar hoje no seu dia a dia também. Eu acredito que nós temos algumas etapas, alguns passos que são importantes para a superação de alguns medos. Muitas das coisas que nos paralisam na nossa vida diariamente são medos que nós temos e nem percebemos que temos aqueles medos. Então, às vezes, acabamos agindo de maneira meio estranha ou reagindo de forma desproporcional em algumas situações porque não sabemos que temos medo daquele tipo de situação. Então, se nós, de repente, colocarmos esse objetivo de superar os medos em etapas, talvez torne-se mais fácil de superar. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja muito importante fazer uma análise das suas experiências passadas. Entender como você chegou naquele momento, o seu caminho, a sua trajetória, por que você está sentindo medo de determinada situação. Avaliando tanto a sua experiência infantil, tentar lembrar de como foi a infância, a sua adolescência, momentos difíceis, como você superou esses momentos difíceis. Então, fazer uma análise de todas as suas experiências, de toda a sua carga emocional até aquele momento em que você está com medo, é muito importante para situar e entender como aquele medo foi gerado e como ele chegou, né, ao nível que está hoje, a posição que está hoje. Dessa forma, nós conseguimos fazer a identificação dos nossos conflitos internos, os momentos em que os medos aparecem, as situações que nos colocam em condição de medo ou de insegurança. Então, tentar categorizar todos esses conflitos e organizar de uma maneira mais simples para que possamos entender também ajuda. Explorar todos os desejos reprimidos também é importante. Às vezes nós temos medo de algo, principalmente nas questões mais imaginárias, da reação de quem está em volta. Imagine, por exemplo, que você mora em um determinado local onde todo mundo trabalha com uma função, uma profissão semelhante. E aí é uma cidade muito de interior, assim, e você tem aquela vontade de ser um artista, de cantar, de dançar, de pintar, de fazer esse tipo de atividade, que o pessoal do local não aceita muito bem. Você vai ter medo de expressar aquelas emoções, aqueles sentimentos. Ou se você tiver, de repente, vontade de fazer algo que você tem medo que as pessoas em volta vão te julgar, por seja lá qual for o motivo. Então, esses desejos você acaba reprimindo e você fica com medo de se manifestar, de dizer, de falar as coisas no geral. Identificar os padrões de pensamentos disfuncionais também é muito importante. Talvez esse seja um dos passos mais importantes, né? Porque a tendência é que nós venhamos a maximizar os nossos medos, né? E dessa forma entender que às vezes aquele perigo não é tão grande assim ou não é tão real, ou que aquele pensamento ele está maximizando os problemas, é muito importante. É entender que nem toda pessoa que está passando numa moto ele vai te assaltar, é tentar entender que nem todo cachorro ele morde, ataca. Na realidade, a maioria dos cachorros nunca atacaram uma pessoa.
Entender que não é todo contato físico que ele é ameaçador, que não é toda prova que você vai fazer que você vai ficar reprovado. Então, esses pensamentos disfuncionais tendem, né, a aumentar a nossa carga emocional e ampliar nossa percepção de medo. E o fortalecimento da autoestima também é algo muito importante. Quando você começa a gostar de você, se admirar, gostar de ser quem você observar a sua essência, a sua verdadeira razão de existência, você perde alguns medos. Como, por exemplo, eu mesmo tive contato com diversas pessoas que tinham vontade de praticar uma atividade física, mas a pessoa tinha medo de ir na academia porque achava que tinha um corpo muito diferente do pessoal que estava lá e que todo mundo ia ficar olhando para ele o tempo todo. Então, essa falta de autoestima, essa falta de segurança com a própria imagem, impedia que a pessoa fizesse uma atividade física. Ou, por exemplo, participar de um seminário, sendo que no momento que você tiver que se apresentar, você vai apresentar um diploma acadêmico ali de uma faculdade teoricamente inferior, com a nota mais baixa. Então, você tem medo de se expor. Às vezes você tem uma ideia excelente que está guardada lá porque você tem medo de algo que talvez as pessoas vão observar, talvez não. Então, ou então você gosta muito de jogar futebol ou de cantar em karaokê, mas não coloca a voz para fora, não entra em campo, não joga, porque tem medo de ser julgado, né? Então, isso é falta de autoestima. Quando você passa a se gostar melhor, alguns desses medos, principalmente os da classe do imaginário, eles tendem a diminuir. E então, Vitor, onde você acha que as pessoas mais erram tentando superar os seus medos? Para mim, o pior erro é as pessoas deixarem de viver o presente e ficarem pensando excessivamente no passado, nos erros que elas cometeram lá atrás. Elas nunca vão conseguir mudar o passado e às vezes até ficam pensando excessivamente como elas vão errar de novo no futuro. Só que a gente tem que viver o momento. E esse viver o momento é viver de uma maneira ativa. É justamente você refletir hoje sobre as suas ações, sobre como você vai evitar cometer os mesmos erros do passado no futuro. Ou seja, é aprender com o passado e não ficar se culpando pelo que já passou. É porque ficar deitado na cama, sofrendo, não vai ajudar as pessoas em nada. Claro que eu não estou falando de pessoas que realmente têm alguma doença séria, como depressão, ansiedade, que realmente precisam de uma ajuda profissional, né? Que você, inclusive, pode ajudá-las nisso, com terapias e etc. Meu foco aqui está sendo essas pessoas que não souberam lidar, por exemplo, com outras pessoas falando mal dela, com problemas que elas passaram na vida porque ela pegou um engarrafamento e não conseguiu chegar na hora do trabalho e ficou se culpando excessivamente por conta disso. Esse é o meu foco com as pessoas que eu acabo conversando, que eu dou o meu curso, justamente para ajudá-las a superar esses problemas do dia a dia que são mais simples. Agora, realmente, quando as pessoas têm um problema maior, como depressão, ansiedade, aí uma ajuda profissional é essencial para fazer com que elas saiam daquele buraco que elas estão. Você, qual é o maior erro que as pessoas cometem, na sua opinião? Qual é o maior erro que as pessoas acabam cometendo nessa parte de tentar superar os seus medos? Levando em consideração a minha experiência clínica, as pessoas que eu atendo, eu vejo que frequentemente as pessoas acabam intensificando os seus medos quando elas tentam negá-los ou reprimi-los de maneira muito, muito severa. Você ficar fingindo que você não tem medo de algo que realmente te incomoda é muito ruim, né? Principalmente às vezes quando você está com mais pessoas à sua volta e você tem que ficar fingindo que não tem medo porque você quer, de repente, manter uma imagem ou bancar uma posição ali que você realmente não tem. E a negação, você ficar o tempo inteiro mentindo para você mesmo que você não tem medos, que você está seguro, que você tem confiança de fazer todas as coisas que você faz. Né? E isso não é uma boa maneira de lidar com os medos e com as inseguranças. Isso acarreta diversos problemas e o principal deles é você não se conectar com a fonte verdadeira do seu medo. Se você fica negando o tempo inteiro, você não se conecta com aquele medo, você não supera nunca. Então você vai ficar em sofrimento constante. Outra situação também que coloca as pessoas ali a ficar nesse ciclo eterno ali de medo é não enfrentar o medo
de uma vez, fica evitando. Então, a pessoa, quando ela percebe que vai entrar numa situação que deixa ela desconfortável, ela se esconde. Então, a falta de contato com essa situação de medo faz com que a pessoa, na realidade, continue alimentando ele de maneira imaginária. Cada vez que você vê, imagina assim, que você tem, eu uso às vezes com as pessoas o exemplo do fantasma. A pessoa está vivendo ali e ela está sendo assombrada. As coisas caem da mesa, faz barulho, a casa estala, a pessoa tem medo do escuro, vê as coisas se movimentando, porque a casa da pessoa está mal assombrada. E você tem uma ferramenta ali, uma lâmpada, que se você acender, você passa a enxergar todos aqueles fantasmas. E aí eles não vão embora imediatamente, eles vão continuar ali fazendo as coisas que eles sempre fazem, né? Assombrando a casa. Só que agora você enxerga exatamente como ele é. Você consegue desviar dele quando ele está te incomodando, ou quando acontece algum barulho na casa, você sabe que é ele que está fazendo aquele tipo de barulho, aquela situação ainda te amedronta, mas você conhece ela de maneira real. E o principal também, outra situação muito importante, é a procura de ajuda profissional. Em algumas situações, como ele falou, você com leitura, com ajuda de algum amigo, às vezes, você consegue superar aquela situação. Em outras, você vai precisar de uma orientação um pouco mais teórica, com alguma direção um pouco mais do ponto de vista da técnica, para te ajudar a superar aquelas situações. E em situações mais específicas, você precisa realmente procurar médicos para ajustar a sua parte química do seu corpo, balanceamento químico. Então, você tem que fazer os exames, entender por que está acontecendo aquilo ali, porque, no geral, eu acredito basicamente que nossa estrutura mental ela é constituída da parte da instância física, que é essa parte onde o médico pode te ajudar, da parte social, que é o lugar onde nós estamos inseridos ali, né? Que influencia nas nossas atitudes, nos nossos medos. Talvez uma pessoa que more na Noruega não tenha medo de assalto, igual a pessoa que mora no Rio de Janeiro. Né? Então, a parte social vai influenciar nos medos que você sente, assim como talvez a pessoa que mora na Noruega pode ter medo muito de uma nevasca muito pesada, e quem mora no Rio de Janeiro nunca vai ter medo disso, né? Que não vai acontecer. E a parte psíquica, que são as nossas estruturas mentais, os nossos comportamentos, as coisas que nós repetimos, as coisas que nós falamos para nós mesmos. Então, não procurar ajuda profissional pode ser um erro, não só nisso, né? Para um monte de coisas. Às vezes a gente tenta consertar a nossa casa ali sem ter conhecimento, ou mexer no carro, ou nas coisas aí, e a gente acaba estragando tudo, né? Então, na parte psíquica, na parte mental, não é diferente. Então, tentar resolver as coisas sozinho, sem opinião de ninguém, sem ajuda de ninguém, a princípio pode parecer que é uma demonstração de força, mas na realidade pode ser um caminho sem volta para total desorganização mental. Você usou umas analogias boas. Quero que você traga uma que você falou essa semana comigo, que eu gostei muito, que é a do Pokémon. Quando você tem um problema, você tem um medo, e você enfrenta ele de primeira, às vezes você não está tão forte quanto você deveria estar para enfrentar aquele problema. Fala um pouco dessa analogia que você trouxe essa semana para mim, que eu gostei bastante. Essa foi uma reflexão legal até, porque quem já jogou Pokémon sabe que no começo ali você recebe um Pokémon que ele até tem muito potencial para ser desenvolvido, é um Pokémon legal. E você vai andando ali até que você chega no primeiro líder de ginásio. Né? O líder de ginásio são autoridades dentro dessa competição, que são essas batalhas Pokémon, e você precisa superar aqueles líderes de ginásio para se classificar para o campeonato principal, que é a Liga Pokémon. E aí, a primeira vez que você entra no ginásio, ele tem ali alguns ajudantes, que você tem que enfrentar todos eles para poder ficar apto a desafiar o líder. E a primeira coisa que acontece é você perder. Né? Você chega lá, quem nunca jogou, você vai entrar na batalha e você vai ser derrotado. Ali você acaba perdendo o dinheiro que você junta ao longo do caminho. Aí você tem que sair, você tem que desafiar outros treinadores mais fracos que estão em volta, outros desafios. Aí você gasta todo o seu dinheiro lá comprando medicamentos para os seus Pokémon, você tem que tratar deles lá no centro de saúde, e você vai
se desenvolvendo à medida que você vai sendo derrotado e que você vai enfrentando ali as situações do dia. Até que chega um momento que você retorna naquele ginásio para enfrentar aqueles treinadores que estão lá. Então você supera todos aqueles treinadores com uma certa facilidade. Rapidinho você vai lá, desafia o líder de ginásio e vence e ganha a insígnia, que é o prêmio que você recebe por superar aquele líder de ginásio. E aí você sai de lá achando que foi fácil, porque você conseguiu superar aquela dificuldade. Mas, na realidade, tanto os ajudantes quanto o líder de ginásio, ele continua o mesmo, porque a construção da equipe dele não muda. Se você for do primeiro até o último dia que você tiver com o jogo, vai ser exatamente o mesmo problema. O que foi que mudou nessa situação? O que mudou foi você, que ficou mais forte para enfrentar aquele desafio. Então, muitos dos problemas que nós temos, eles são estáticos ali, eles estão sempre se apresentando da mesma maneira. Quando eles são superados, né, que nós temos coragem, ali, superamos o nosso medo, enfrentamos e conseguimos passar por aquela situação, a tendência natural é a gente olhar para o momento que nós superamos e identificar aquilo como algo que foi fácil. Mas, na realidade, não mudou nada ali. O problema ficou do mesmo tamanho. Quem ficou maior foi você, foi a pessoa que superou a dificuldade. Então, foi sobre isso aí que a gente estava conversando essa semana. Muito bom, cara. Eu, como uma pessoa que sempre gostou muito de jogar Pokémon, infelizmente, por conta do tempo, eu não tenho mais jogado, né? Quem sabe no futuro próximo eu consiga. Porém, tem uma outra analogia também muito parecida, que é de Êxopo, uma das fábulas dele, onde tem uma raposa e um javali selvagem. E eu não lembro agora de cabeça qual dos dois, mas um deles está afiando suas garras e o outro chega e pergunta: por que você está afiando suas garras se não tem nenhum perigo aqui perto? E aí o outro animal responde: eu estou afiando justamente porque o dia que chegar o perigo, eu vou estar preparado. Então é importante nós termos em mente a transitoriedade das coisas. Momentos bons e ruins vão passar. Então, enquanto você está no momento bom, você não pode esquecer dos seus medos, das adversidades da vida. Você tem que estar sempre se preparando, estar afiando as suas garras, estar se tornando mais forte para enfrentar os seus medos. Treinar cada vez mais para quando você chegar nos seus líderes de ginásio, você estar no mesmo nível deles para enfrentá-los de frente para frente e bater de frente com a vida, aguentar as pancadas aguentar essas pancadas que a vida nos traz. E para completar, o que o Vitor falou agora, ele citou o Chapolin anteriormente, e é um personagem bastante interessante, porque uma vez eu vi uma entrevista do próprio Roberto Bolanhos dizendo que o Chapolin era o super-herói favorito dele, porque diferente dos outros que tem muita estrutura, igual o Batman tem lá, muito capacidade de desenvolver um monte de equipamentos, ou super força, lá igual o Super-Homem, ou velocidade, o Chapolin é uma pessoa comum, ele sente medo, ele não é o mais inteligente de todos, então ele não sabe o que fazer, ele não tem um plano, mas mesmo assim ele está sempre disposto a superar os medos dele para ajudar quem precisa dele. E na maioria dos episódios ele sempre se propõe a ouvir toda a história da pessoa que chama por ele. Ele tenta ajudar aquela pessoa, né? Ele sempre tenta dar um conselho lá, fala um ditado popular todo errado, o que reforça a condição humana do Chapolin, né? Na maioria das vezes a gente tenta acertar e acaba errando. No final ele consegue solucionar o problema da maneira mais inusitada, que é a forma como na maioria das vezes nós solucionamos os nossos maiores problemas. Mas não é por acaso. Ele ouve a pessoa que está com problema. Às vezes ele ouve o agressor, quem está cometendo ali o crime, aquele tipo de problema. Em algumas situações, o criminoso ele se arrepende, em outras ele simplesmente leva preso, ele não faz nenhum mal à pessoa que ele... não causa nenhum dano maior à pessoa que ele está combatendo. E por fim, agora que nós entendemos toda essa estrutura aí de como funcionam os medos, né? Acredito que a maior parte da conversa foi direcionada para nós identificarmos nossos próprios medos, aprender a lidar com eles e superá-los. Né? E em casos que não vamos conseguir superar, conviver com eles de maneira respeitosa.
Mas tem outro aspecto muito importante de agora que nós entendemos a estrutura dos medos, que é compreender que as pessoas que estão à nossa volta também têm os medos dela e tem as dificuldades dela de superar o medo, e agora que nós entendemos, nós podemos ser no suporte em momentos em que a pessoa precisa apenas ser ouvida ou ser acolhida em seu medo, e, às vezes, identificar os momentos em que essas pessoas precisam de ajuda e ajudá-los, e, principal, ter compreensão. Que não adianta nós fazermos a mudança em nós mesmos e continuar convivendo numa sociedade que, em geral, ela está um pouquinho deficitária de todo esse tipo de conhecimento. Então, nós vamos agora modificar nossas relações, nossas micro-relações no dia a dia, sociedade em geral talvez é algo mais difícil de ser feito, mas no ambiente que nós estamos, superar os nossos medos vai proporcionar às pessoas que estão à nossa volta alguém mais forte, com maior referência, e também alguém que tem capacidade de perceber, entender, acolher e ajudar as pessoas que também estão sentindo medo. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente melhorar o todo, no geral, e no futuro, quem sabe ali, pelo menos a nossa microestrutura ali, nosso círculo de apoio, ele vai estar num todo mais saudável com a nossa evolução. E acredito que é dessa forma que a gente consegue melhorar todo o cenário que está à nossa volta. Perfeito, cara. Eu acho que eu não conseguiria pensar numa maneira melhor da gente fechar esse episódio 2 do nosso podcast, porque nós não evoluímos apenas para nós mesmos. Como os estoicos colocavam, nós somos animais sociáveis e nós vivemos numa sociedade, e a gente tem que sim se preocupar com aquelas pessoas que estão na nossa volta. Nós fazemos parte de um universo. Então, independente se a gente está pensando no universo, no macro, cósmico e etc., a gente pode também pensar no nosso universo micro. Passou da gente, como é que a gente está cuidando da nossa família, como é que a gente está cuidando da nossa comunidade por perto, como a gente está cuidando da nossa cidade, como nós estamos evoluindo, então, para não sermos apenas a nossa melhor versão para nós mesmos, mas também para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, acho que você arrebentou aí nesse fechamento, e eu espero muito que tenham gostado. Nós estamos evoluindo aqui no nosso podcast. Vamos trazer cada vez mais, semanalmente, um assunto para abordar para vocês do ponto de vista estoico e da psicanálise. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Peço que já deixem um like, se inscrevam no canal para sempre serem avisados de quando um vídeo novo, tanto meu quanto do podcast, forem publicados. Vejo vocês na próxima. Isso aí, pessoal, é sempre um prazer poder estar conversando aí com o Vitor e agora expandindo para que vocês também tenham acesso a esse tipo de conversa. São assuntos que falam muito com nós dois, né, em geral, com as pessoas que estão à nossa volta ali, o que nós percebemos. E muito obrigado pela atenção. E medo agora ter que jogar com o Fluminense 2 vezes. Até mais, pessoal. Obrigado.